Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações de Bradesco, ações preferenciais, BBDC4. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo aí uma imagem, inscreva-se. É só você clicar e passar o cursor em cima dessa imagem para depois clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa opção para você, é só ir na parte inferior do vídeo, se estiver no seu dispositivo móvel, clicar no botão aí de se inscrever, deixando o sino das notificações ativado. E para receber as recomendações de compra e venda, as carteiras de ações e as informações relevantes durante cada pregão no seu celular, no seu desktop, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos, para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Nessa análise especial, meu foco é usar a análise técnica, que é a minha especialização, para avaliar o ativo aqui olhando para um gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário, ou seja, o foco é olhar o longo prazo até o curto prazo, traçando aí qual é o cenário, o contexto gráfico nesse momento que está inserido aí as ações preferenciais, que está inseridas as ações preferenciais de Bradesco, né, BBDC4. Começando pelo gráfico anual, tendência de alta, movimento de subida. Esse movimento de subida que já está apresentando alta de 3,53% no ano, favorece mais o que? Olhar para o ativo nos movimentos principalmente de baixa ou sinalizações recentes de alta para se buscar operações de compra, né? Seja para carteira de longo prazo principalmente. Olhando o gráfico anual, né? Falando do gráfico anual, então focaria em prazo ali menores, 80 dias ou principalmente mensal, até mesmo semanal, para se buscar sinalizações de alta ou pontos importantes de suporte para a entrada de longo prazo. Olhando aqui para o gráfico quadrimestral, nós temos o ativo dentro de uma tendência de alta, que aqui tinha até anulado a tendência de alta quando fez aqui essa perda de mínima de fundo ascendente, mas aí retomou a tendência de alta quando volta aqui para cima, faz uma correção e gera mais um movimento forte de subida, ou seja, até agora esse movimento não deslanchou, mas ameaça que deslanchar a partir do ponto que se encontra, depois desse grande candle de alta, correção um pouco mais curta no tempo, o movimento foi forte para cima, faz sentido ter algum tipo de correção e agora chance de ter um novo movimento para cima. Se olharmos para o gráfico mensal, eu fiz até uma análise desse ativo, uma análise especial desse ativo em agosto, lá para o dia 13 ou 15 de agosto, quando o ativo ainda estava dentro desse candle aqui de baixa e vindo para a perda desse patamar, que era um dos pontos que eu mencionava, que estava a média, essa mínima aqui, era um dos pontos de possível entrada para quem não iria aguardar, ou seja, dentro de um cenário gráfico positivo para compra num prazo maior, pensando no longo prazo, aqui seria um dos pontos de colocar ações na carteira de BBDC4, um dos primeiros pontos. Poderia vir um pouco mais para baixo e buscar a entrada mais abaixo que foi mencionada, por exemplo, na região ali, que era a região dos 29,74 até 28,87. Cheguei até a traçar também a questão do Fibonacci para avaliar pontos aqui de entrada, né? Depois já de alguns ajustes no preço desse papel, o principal nível de suporte seria 28,77 para uma correção maior. Então no gráfico mensal vai fazendo aqui uma correção em duas etapas, e a outra forma que eu mencionei que poderia ser entrada, além da primeira que seria comprar independente se ia ter sinalização de alta ou não, se viesse mais para baixo entraria comprando novamente um pouco mais, pensando no longo prazo, no próximo movimento de expansão do gráfico, da tendência de alta que a gente viu no gráfico quadrimestral e no gráfico anual. A outra forma seria qual? Aguardar alguma sinalização de alta, superação, quebra da sequência de máximas descendentes, superação da máxima seja no mês de agosto, principalmente da máxima do mês de setembro, que já aconteceu nesse mês, o mês já vai apresentando alta de 6,92%. O desafio para esse mês seria terminar o mês, está faltando aí basicamente uma semana para fechar o mês, uma semana que eu diria 5 pregões considerando já o pregão de sexta-feira, a gente está no dia 24, pregão de quinta-feira, já considerando o próximo pregão, nós vamos ter 5 pregões aí efetivamente para fechar o aumento do mês de outubro. Então temos aqui um patamar importante que para avaliar o fechamento desse mês, se fechar acima dos 34,28, aumenta um pouco mais a probabilidade de subida do preço, o fato que o ativo, depois desse movimento de subida e uma correção simétrica em termos de tempo, né? Ou seja, esse tempo aqui ficando bem parecido com o tempo que foi da subida, só que esse aqui representando mais fraqueza para cair, esse aqui representando força para subir. Então isso aumenta a probabilidade de, após alguma sinalização de alta, o ativo ganhar mais força aqui para cima.
quais seriam os desafios mais importantes para a BBDC4 nesse momento que está dentro de um viés positivo que já era de longo prazo, que tinha ficado um pouco mais negativa no curto e médio prazo, inclusive da última análise que eu fiz em agosto, mas com possibilidade de retomada desse movimento desse cenário mais positivo, principalmente no médio e curto prazo. Então, um dos pontos de desafios importantes é aqui, ó, essa região de topo e inclusive aqui que bateu ali em cima, voltou aqui para baixo, fez aqui uma máxima, mas enfim, um patamar que eu vejo mais por volta ali dos R$ 36,29, R$ 36,39. Depois disso, um patamar mais elevante seria R$ 38,69, que é a máxima histórica do ativo. Então, temos aqui um cenário favorável para o papel, que favorece o quê? Fundo ascendente ou mesmo pivô de alta, gráfico semanal ou gráfico diário, mais interessante para se trabalhar na ponta compradora. E a outra alternativa para quem está de fora, ou seja, eu estou pensando no longo prazo, BBDC4 é uma ação interessante? É interessante, o ativo está dentro ainda num cenário mais de tendência de alta e gerou uma sinalização de alta aqui nesse mês. Já tinha gerado superação da máxima do mês passado e gera mais uma superação de máxima, sabendo que tem esse desafio. Aqui seria um ponto de colocações na carteira, não colocaria algo tão pesado, mas já daria para colocar algo aí na carteira. Se travar um pouco mais aqui, ainda daria para se pensar em buscar uma nova entrada um pouco mais abaixo, na zona do suporte aqui na faixa dos R$ 31,94 até um patamar de R$ 31,22. Isto é, sem focar em questão de gerar sinalização de alta para buscar entrada, porque aqui já tem uma sinalização de alta no gráfico mensal. Gráfico semanal. A primeira, quando a gente fez a análise lá atrás, o ativo vinha num movimento aqui de baixo, tá? Basicamente nessa semana, gerou um movimento um pouco maior. Se quebrasse essa sequência, uma das formas de entrada, ao quebrar essa sequência de máximas aqui descendentes, a alternativa de entrada seria justamente na superação da máxima na semana anterior, stop aqui embaixo tentando pegar todo o movimento para cima novamente. Nesse momento, o que é que nós temos no gráfico semanal? Nós temos aqui o ativo gerando um pivô de alta. Confirmou já um pivô de alta na semana passada em termos de oscilação e nessa semana vai tentando confirmar em termos de fechamento, fechar acima da máxima aqui do topo anterior, localizado em 34,47. A gente vai falar de pivô de alta, poderia até falar também no fundo duplo. Enfim, fazendo a projeção dessa sinalização de alta aqui no ativo, fazendo a projeção de alta, nós teríamos aqui uma projeção, primeiro nível ali na faixa dos 37,26, que inclusive era uma região de topo anterior, que aqui depois que fechou abaixo tentou vir para cima e não conseguiu e ganhou força para baixo. E o outro nível de projeção, que seria 100% desse movimento sendo projetado acima dos 34,47, a primeira projeção é 61,8% desse movimento, 37,26 seguido de R$ 39,10, ou seja, a região de resistência mais importante acima dos 37,26 fica lá na casa dos 38,18 a 38,69. Qual seria o sinal ruim para essa perspectiva favorável que tem aqui de tendência de alta? É ver o ativo voltar, por exemplo, vamos supor que isso aqui, eu vou desenhar um pequeno de baixo, e tivesse uma semana voltando a fechar abaixo desse nível aqui, que para mim é uma região importante ali de suporte, na faixa dos 33,55 e essa mínima aqui é 33,52. Ou seja, se tiver uma semana voltando a fechar abaixo desse patamar aqui e gerando nova mínima na semana seguinte, já deixaria um cenário muito mais de indefinição de tendência, de enfraquecimento dessa tendência aqui de alta. Mas enquanto não gerar isso, fica com expectativa maior de buscar as resistências que eu cheguei a citar agora há pouco, os pontos de expansão do preço, enfim, um viés favorável para olhar também para o gráfico diário, que é agora que eu vou mencionar o gráfico diário, focando em operações também de curto prazo, após correções no gráfico diário, gerando sinalização de alta, ficaria mais interessado em abrir a operação de compra de swing trade pelo gráfico diário que eu vou mencionar agora. Então temos o pivô de alta, para quem faz compra de pivô de alta, a alternativa para quem entrou já comprando na semana passada apenas oscilação acima dessa máxima e está tentando pegar aqui semanas aqui para cima, um dos pontos de stop é justamente abaixo da mínima dessa semana aqui, localizada ali na faixa dos R$ 32,79, ou seja, logo abaixo da mínima dessa semana que eu acabei de sinalizar. Depois disso, vamos falar aqui do gráfico diário então. No gráfico diário nós temos já uma tendência de alta, o ativo vinha num contexto mais de tendência de baixa, reverteu isso aqui tudo para cima, rompeu esse topo importante, gerou uma sinalização de alta que já andou bem aqui para cima, só que corrigiu até pouco em relação para esse tempo, considerando esse tamanho de movimento de subida. Logo,
A tendência é que o próximo movimento não tende a ir tão longe em relação a esse topo anterior. E aqui, batendo em cima dessa questão, em termos de probabilidade, abre-se espaço para se ter o quê? Algum tipo ainda de correção. Essa correção pode ser assim, no preço, ou uma correção mais no tempo. Então, para a próxima semana, ou seja, a última semana do mês, e até mesmo pode ser até no início de novembro, se esse ativo gerar algum tipo de correção e proporcionar sinalizações de fundo, primeiramente fundo ascendente, acima aí dessa faixa aqui de preço, ou seja, testando essa faixa de preço que é de R$ 34,47 a R$ 33,98, ou seja, R$ 34,50 a R$ 34 reais, vindo aqui nesse patamar e proporcionando alguma sinalização de alta, traria a chance de fazer compras de swing trade em BBDC4. A outra forma seria através de um movimento mais lateral aqui do preço, ou seja, a média vai se aproximando lá do preço e na sequência aí um pivô de alta. Isso também favorecia a possibilidade de entrar comprando BBDC4 num cenário favorável que está o ativo. Tendência de alta de curto prazo, tendência de alta no médio prazo, gráfico semanal, gráfico mensal, retomando uma sinalização de alta após uma correção basicamente em duas etapas, sendo uma correção basicamente em ABC, que pode favorecer a continuidade do movimento de subida, naquela questão de simetria no tempo, né? A correção no tempo em relação a esse movimento de alta. Então, viés de alta, gráfico de 80 dias, passando por um processo de correção mais no tempo em relação a esse forte candle de alta, mas ainda dentro de uma tendência também de alta, que também favorece a continuidade do movimento de subida do ativo, focando em longo prazo a favor do movimento de alta no gráfico anual. Então essa é a ideia de se tentar trabalhar um pouco mais na ponta compradora através de movimentos de correção, e aí pode ser de curto prazo gráfico diário, gráfico semanal está gerando pivô de alta, que também é outra alternativa já de entrada, com os pontos de stop que já cheguei a mencionar. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial, um grande abraço e até a próxima.